Ora, viva cordiais das saudações, boa noite, assalamu alaikum, está a ver o jornal da RAC TV. Notícias para esta noite, segunda-feira. Portanto, nota da abertura para este jornal. O Ministério da Saúde declarou esta segunda-feira que a capital moçambicana, Maputo, registra a transmissão comunitária do novo coronavírus depois de Nampula e Pemba. A transmissão comunitária da Covid-19 é anunciada num dia em que Moçambique registrou mais 142 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, elevando de 2.269 para 2.411 o número de casos positivos no país. Dos casos positivos registrados esta segunda-feira, 78 são da cidade de Maputo, 21 de Gaza, 34 na província de Maputo, 6 de Nampula, 2 de Manica e 1 em Sofala. Portanto, da cidade de Maputo, com um cumulativo de 611 infectados, contribui com 25,3% de todos os casos do novo coronavírus em Moçambique, o que significa que, de acordo com os critérios da Organização Mundial de Saúde, reúne todos os requisitos para ser declarada um ponto de transmissão comunitária da doença. Entretanto, subiu para 820 o número de recuperados do novo coronavírus no país, com registro de mais 20 nas últimas 24 horas, o que levou o Ministério, tanto o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, a apelar para o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção para travar a propagação do vírus. Portanto, empreendimentos económicos em Nampula continuam a desenvolver as suas atividades normalmente, apesar dos impactos negativos provocados pela pandemia do novo coronavírus. A constatação é do governador da província e foi feita no final de uma visita efetuada esta segunda-feira a duas fábricas de processamento de produtos nacionais. Portanto, são notas da abertura para este jornal de noite. Agora sim, o governador da província de Nampula, Manuel Rodrigues, apela a redobrar os esforços dos órgãos de funcionamento do Estado para a consolidação do processo de descentralização em curso no país. O apelo surge no contexto do Dia Internacional da Descentralização, que esta segunda-feira se comemora à escala mundial. Dia Internacional da Descentralização é aquele que nos chama a todos nós para redobrarmos os esforços para que possamos, na verdade, consolidar o processo de descentralização no nosso país. Nós, em Nampula, estamos felizes porque estamos a conseguir dar corpo àquilo que é o comando constitucional, no que tange à implantação e também o funcionamento dos órgãos descentralizados, tanto provinciais quanto autárquicos. A questão de descentralização é, no fundo, aquela que dinamiza e promove o desenvolvimento local com a participação e envolvimento das populações. E nós estamos a fazer aqui em Nampula. Por isso é um dia que queríamos aproveitar, de facto, para lançar um repto para todos os quadros, todos os órgãos descentralizados, para que continuem a trabalhar com as populações, para que continuem a envolver o empresariado local, no sentido de que a descentralização é a única via para a promoção e o acelerar do desenvolvimento das nossas comunidades locais. Portanto, empreendimentos económicos em Nampula continuam a desenvolver as suas atividades normalmente, apesar dos impactos negativos provocados pela pandemia do novo coronavírus. A constatação é do governador da província e foi feita no final de uma visita efetuada esta segunda-feira a duas fábricas de processamento de produtos nacionais. Enquadrada no processo de monitorização das atividades económicas no contexto da pandemia do novo coronavírus, o governador de Nampula deslocou-se a uma fábrica de processamento de farinha de milho e outra de produção de colchões, onde verificou que, apesar dos impactos provocados pela doença, o processo de trabalho tem vindo a fluir de forma normal. Manuel Rodrigues encorajou os agentes económicos a continuar com as suas atividades por forma a contribuírem para o desenvolvimento socioeconómico da província. Nós estamos aqui para encorajar, para estimular e para solidarizarmos também com o nosso empresariado local, aqueles que fazem a nossa economia, por forma que se sintam mais próximos do governo. E esta é a razão que nos levou a visitar primeiro a fábrica de processamento do milho para a farinha para alimentação e constatamos uma certa entusiasmo e motivo
por parte dos investidores ou os empresários daquela complexo fabril na compra do milho em toda esta região norte da nossa província e também da província do Niassa, Zambésia e Cabo Delgado, para o processamento e colocação no mercado da farinha do milho para alimentar, portanto, a nossa população e não só, como também para melhorarmos a nossa dieta alimentar. Já na fábrica de produção de colchões, o chefe do Executivo Provincial mostrou-se satisfeito pelo dinamismo demonstrado pelos gestores que, apesar da pandemia do novo coronavírus, estão a criar condições para que o processo de trabalho decorra normalmente. Nesta fábrica de produção de colchões, igualmente constatamos existir aqui um certo dinamismo na produção de colchão, até porque eles já pararam de produzir a matéria-prima que é aquela que é usada para a produção do colchão, porque acham eles que têm quantidade aqui suficiente para colocar no mercado. E em relação ao impacto da pandemia do coronavírus, tanto aqui como na fábrica de farinação do milho, afirmam eles que não tem grandes impactos negativos na produção e no processamento dos produtos nestes dois complexos fabris. O que vale dizer que é de encorajar, é de solidarizarmos e depois acarinharmos esses empresários. Por isso estamos aqui mais do que a visita, mas para vivermos o pulsar da economia. De uma maneira geral, o governador de Nampula fez um balanço positivo da visita, onde encorajou os gestores a continuar a dinâmica do processo produtivo para permitir a manutenção dos postos de trabalho, por um lado, e o aumento da produção da província, por outro lado. A Polícia da República de Moçambique, em Nampula, está preocupada com o aumento considerável de casos de linchamentos que ocorre na cidade de Nampula. Durante os primeiros 6 meses do ano, a corporação notificou cerca de 20 casos que foram registrados em vários bairros da urbe. Nos últimos dias assiste-se com maior frequência na cidade de Nampula casos de linchamento de supostos malfeitores, facto que preocupa as autoridades policiais, que pedem à população no sentido de distanciarem-se das tais práticas, encaminhando os infratores às instâncias de administração da justiça. Esta é uma situação que ocorre e que a polícia condena este tipo de atitudes, porque o Estado criou instituições que estão credenciadas para sancionar os indivíduos que são por algum motivo prevaricadores ou cometedores de delitos e ao cometer este tipo de ações de justiça pelas próprias mãos, estamos a cometer um outro crime. Daí que aconselhamos a todos os cidadãos para que sempre que estiverem em situações de neutralização de indivíduos suspeitos de cometimento de crime, encaminhem esses indivíduos às autoridades, que estas, por sua vez, irão dar o devido encaminhamento para a responsabilização desses indivíduos. Falando esta segunda-feira em conferência de imprensa, o porta-voz da PRM fez saber que na semana passada foram registrados 3 casos criminais contra a sede do período do ano passado. Todos os casos tiveram seu esclarecimento. Dos casos criminais registrados durante a semana, tivemos a ocorrência de 2 casos de roubo ocorridos nos distritos de Moicate e de Munapo, e tivemos um 3º caso que trata-se de furto de veículo ocorrido a nível da cidade de Nampula. Todos esses casos foram devidamente tratados pela polícia, localizados seus autores e indiciados pelo crime que cometeram, e neste momento decorrem todos os trâmites legais para a responsabilização dos mesmos. No período em referência, foram registrados 7 óbitos, sendo 4 por acidentes de viação e os restantes devido ao afogamento ocorrido nos distritos costeiros de Angoche, Larde. Caracterizando esses acidentes, tivemos um acidente do tipo choque. Portanto, outras incidências, as obras de requalificação do mercado dos belenenses na cidade de Nampula encontram-se numa fase bastante adiantada, portanto, prevê-se a sua conclusão para a próxima semana. O trabalho, que consiste na criação de condições sanitárias e de saneamento do meio, visa dar resposta às medidas de prevenção impostas pelas autoridades de saúde, visando conter a propagação do novo coronavírus.
No local são visíveis os trabalhos de melhoramento visando a criação de condições para conferir segurança aos utentes daquele mercado que se dedica principalmente à venda do pescado proveniente das regiões costeiras da província de Nampula. Entre as atividades, destacam-se a remoção de terras e pavimentação do recinto, para depois seguir-se a demarcação das bancas e pulverização do espaço que vai acomodar os vendedores. As obras de requalificação do mercado belenenses, vulgo mercado de peixe, neste momento podemos considerar que estão a 80%, tendo em conta que durante a semana nós fizemos a recarga de solos. Aliás, primeiro fizemos a limpeza do lixo que estava aqui, retiramos os entulhos. Depois da retirada dos entulhos, fizemos a recarga de solos. Depois da recarga dos solos, que também neste momento está a decorrer, vamos avançar com aquilo que é a demarcação de bancas. Depois da demarcação de bancas, vamos avançar com a pulverização. A pulverização vai durar 48 horas. E temos a certeza que o princípio da próxima semana este mercado estará entregue aos vendedores. O Conselho Autárquico de Nampula garante que no recinto serão criadas condições para a observância das medidas impostas pelas autoridades de saúde, de modo a evitar que o local se transforme num foco de infecções pela Covid-19. A nossa luta é fazer com que, primeiro, haja o distanciamento social, que é de 1,5 metro, depois que é para descongestionar aquilo que era a avalanche de vendedores que se faziam neste mercado, sobretudo aquilo que era a aproximação. Sabe que neste momento o objetivo do Conselho Municipal da cidade de Nampula é prevenir contra a Covid-19. É uma pandemia que está a assolar o mundo, que também Nampula já tem casos registrados. Esta é a nossa luta para que juntos façamos a prevenção desta pandemia, juntos nos prevenamos também desta pandemia. A Idilidade lança um apelo aos municípios no sentido de continuar a observar as medidas de prevenção contra a Covid-19, principalmente nos locais de maior concentração, onde o distanciamento social e o uso correto de máscaras constituem alternativas para evitar casos de contaminação pela pandemia provocada pelo novo coronavírus. O governo da província de Nampula equaciona a possibilidade de cobrar coercivamente o valor financiado aos jovens para o desenvolvimento de atividades de geração de rendas no âmbito do programa Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis FAIJO. Em causa está o incumprimento dos planos de reembolso dos valores alocados aos jovens. O problema de falta de emprego para os jovens continua a ser preocupante em Moçambique e de forma particular na província de Nampula. Foi com a intenção de tentar reverter o cenário que em 2015 o governo criou um programa denominado FAIJ, Fundo de Apoio às Iniciativas Juvenis, que tinha em vista apoiar jovens no desenvolvimento de suas atividades para a geração de rendas. Contudo, o processo de reembolso dos valores, que tinha um caráter rotativo, está a enfrentar enormes constrangimentos ao verificar-se que os jovens não estão a cumprir com o acordado. Este é um pé de Aquiles, né? Digamos, um calcanhar de Aquiles, queria dizer, ao nível nacional. Um dos grandes problemas que nós temos conosco mesmo, posso assim dizer, com nós mesmos, nós jovens, não é? Quando recebemos algum fundo, na hora de recessão ou antes de recebermos o fundo, nós fazemos muitas promessas, não é? Não, vamos devolver, não temos nenhum problema quanto a isto. Mas depois de obtermos o fundo, achamos que aquilo é uma doação, não é? É uma doação do governo, principalmente quando é um fundo do governo. Então, o governo está a oferecer este dinheiro. E esquecemos que aquele fundo não beneficia apenas uma pessoa, é para beneficiar os outros. Então, a ideia, quando tu tens o financiamento, tens de fazer o reembolso, que é para este reembolso servir de apoio para outros jovens. O que é difícil, não tem acontecido geralmente, ao nível, infelizmente, quer dizer, ao nível da província de Nampula, é esta questão de reembolso. Nós temos que andar atrás de jovens, tens de reembolsar o fundo, não sei quantos.
Então, a questão de reembolso ainda é um assunto que tem que se trabalhar muito, não é? Que é para o jovem mudar de mentalidade e passar a fazer os reembolsos. Alguns jovens tivemos casos de sucesso, por exemplo, de um jovem, não é? Temos apenas uma jovem que até então está, aliás, 2 jovens, um de Liupo e uma aqui de Nampula. Eles estão a devolver o valor regularmente. Apesar destes constrangimentos, o governo reitera o compromisso em continuar a apoiar as iniciativas dos jovens como forma de minimizar a situação de falta de emprego que afeta principalmente aquela camada juvenil. Fundo para o país, ao nível da província, por ano, é possível abranger em média 50 a 60 jovens por ano, não é? No âmbito de financiamento. Mas não é só este financiamento que nós vamos poder dar, né? Esse é o nível do país, mas também existem outros parceiros. Estamos a falar, por exemplo, do Sustenta, não é? Que é um fundo também que está dentro do governo, não é? Mas no setor da agricultura, e que também pode financiar jovens. Então, a ideia é esta, procurarmos, mapearmos todas essas instituições, não é? Ligadas a financiamento de jovens e termos um número significante de jovens a se beneficiarem do apoio a partir do governo. E em 2018, em dezembro, foram financiados ao nível da província de Nampula 25 jovens no âmbito do país. E no ano passado não tivemos, infelizmente, o fundo, não é? Porque o financiamento foi em dezembro de 2018. Então, em 2019 não tivemos o fundo e para este ano, com esta situação do Covid-19 que paralisou muitas atividades a nível da província. O governo apela aos jovens no sentido de abraçarem os cursos profissionalizantes de modo a criarem o seu autoemprego. A Associação de Criadores de Frangos do Distrito de Rapale, na província de Nampula, beneficiou de aviários, pintos e ração para o incremento das suas atividades. A iniciativa da empresa Novos Horizontes, em parceria com o governo distrital, tem em vista a criação de condições para a geração de rendas e melhoria do processo produtivo. Composta por 16 membros, a Associação de Criação de Frangos de Rapale possui uma capacidade de produção de mais de 7.000 aves em média mensal a título individual. Rosa Antônio é membro da associação e cria frangos desde 2008. Esta beneficiária fala dos ganhos do apoio, destacando a construção da sua moradia. Aliás, Rosa emprega mais de 10 jovens no seu aviário. É a empresa, nós produzimos, depois a empresa que vende. Não somos nós que vendemos. Mas como é que se sente fazer parte desta indústria? Eu estou muito feliz. Até a minha vida está a mudar. Desde que comecei a entrar nessa associação, a minha vida está a mudar cada vez mais. Até sinto-me feliz. Não tinha casa, agora já consegui comprar um terreno, já comprei minha moto, tudo assim. Não estou sofrendo, pelo menos comida. Pelo menos essa associação nos ajuda. A construção dos aviários resulta de um projeto da empresa Novos Horizontes, baseada no distrito de Rapale, que dedica à venda de frangos. Hoje, como esses 16 daqui da associação eram, antes de se tornarem membros, antes de se tornarem uma associação, eles já criavam nas suas comunidades. Então nós trabalhamos com 5 áreas dentro do distrito de Rapale e neste momento estamos a abrir a 6ª área. Temos perto de 120 criadores nas comunidades que já estão a criar neste momento e temos mais 50 que vão começar daqui a pouco nesta 6ª zona que estamos a criar. Então, das 5 áreas onde já vínhamos criando, selecionamos os 16 melhores que vieram para fazer uso dessas infraestruturas, desses aviários aqui construídos. Então, temos mais, para além desses 16, temos, como eu disse, agora mais ou menos 170 criadores que estão a criar nas suas comunidades e estes que vieram aqui ainda criam nas suas casas, porque os aviários são construídos dentro das suas comunidades, dentro das suas casas. A maioria deles deixaram filhos a criar, alguns irmãos a criar, esposas a criar e eles vieram assumir a responsabilidade. Está a terminar o Jornal da Noite, num dia em que a província de Nampula registrou 6 casos positivos da Covid-19. Urge a necessidade de reforçarmos as medidas de prevenção contra a Covid-19. Boa noite, assalamu alaikum, até a próxima, inshallah.